Como se desapegar emocionalmente de alguém? Essa pergunta já passou pela cabeça de todo mundo em algum momento da vida, ocupando nosso coração como uma dúvida profunda. Despedidas, fins, términos. Seja um relacionamento amoroso, uma amizade ou um laço familiar, quando nos apegamos profundamente a alguém e essa conexão se rompe, o vazio que sentimos é uma dor indescritível para a maioria de nós. O pensador suíço Carl Jung, esse cara brilhante da psicologia profunda, nos sussurra uma verdade importante sobre isso. Não segure quem parte, para abrir espaço para quem chega. Essa frase simples, mas poderosa, revela aquela linha tênue entre apego e libertação. Mas espera aí, será que o amor é realmente essa coisa dolorosa que anda de mãos dadas com o medo de perder, como nos ensinaram? Ou será que isso é outra coisa disfarçada de amor? Jung diz: apego não é amor. É o medo usando outra roupa. Quando você se apega a alguém, não é porque ama. É porque, lá no fundo, sente que sem essa pessoa você fica incompleto. Você acredita que sem a presença dela, sua vida perde sentido, que sem a aprovação dela, seu valor diminui, que sem o amor dela, uma parte sua se quebra. Pois é, esses sentimentos, segundo Jung, não são amor. São dependência emocional. O amor verdadeiro é expansão, é crescimento, não é uma corrente, mas um compartilhamento que nasce da liberdade. É querer estar com o outro, não porque precisa dele para se sentir inteiro, mas porque escolhe estar com ele. Mas a maioria das pessoas confunde amor com apego, porque em relacionamentos passados, o medo de perder foi mais forte que o desejo de compartilhar. Nos ensinaram que amar dói, que quando realmente gostamos de alguém, temos que ter medo de perdê-la. Sussurraram que amar é precisar, segurar forte, depender. É aqui que eu quero que você se pergunte: você realmente ama essa pessoa ou só tem medo de ficar sem ela? Consegue ver como o apego se disfarça de amor? Apego não é só sentir que precisa de alguém na sua vida. É sentir que sem ela, você perdeu uma parte de si mesmo. E é fácil justificar isso. Eu amo tanto essa pessoa, não consigo imaginar minha vida sem ela. Mas o problema não é amar. O problema é acreditar que sem ela, o amor acaba. É achar que o amor mora no outro e não enxergar a fonte dentro de você. Se você acredita que o amor está no outro e não em você, vira prisioneiro desse laço. Se acha que precisa de alguém para se sentir valioso, sua felicidade sempre depende de fatores externos. A pessoa fica, você está feliz. Ela vai, você desmorona. E lá no fundo você sabe, isso não é saudável. Amar não é depender. É uma balança que pouquíssimas pessoas conseguem manter. Jung dizia: o amor não precisa possuir, só precisa compreender. Quando você ama criando laços em vez de apegos, desiste da necessidade de controlar. Quando entende que ninguém é responsável pela sua felicidade, para de segurar com força. Quando percebe que o amor não é um recurso limitado, para de ter medo que acabe. Porque o amor verdadeiro não é medo. Não é preocupação, ansiedade, angústia diante da possibilidade de perder. O amor verdadeiro é liberdade, mas para experimentar isso, primeiro você precisa se libertar do apego. Precisa aprender a deixar ir sem medo. Entender que soltar não é perder, é reconquistar sua paz. E aqui vem a pergunta mais importante: como você deixa ir sem sentir que está perdendo? Como permite que alguém parta sem ficar sozinho com o vazio? Isso é o que vamos descobrir no próximo passo. Porque se desapegar emocionalmente de alguém não é desistir do amor, é se reconquistar. Soltar é uma das experiências mais difíceis para o ser humano. Desde pequenos, nos ensinaram que o amor verdadeiro é o que dura para sempre, que quando realmente gostamos de alguém, temos que fazer de tudo para mantê-la por perto. Nos disseram que desapegar é fracasso, que deixar ir é perder. Mas aqui está uma verdade que pouquíssimas pessoas querem aceitar. Se desapegar emocionalmente de alguém não é perder. É se libertar da ideia de que sua felicidade depende da presença dessa pessoa. Porque amor não pode ser prisão.
Você não deveria viver com medo constante de que ela mude, se afaste, um dia escolha outro caminho. Quando o medo domina, o amor vira fardo. Deixa de ser presente. Como dizia Carl Jung, nada tem efeito psicológico mais poderoso sobre o ambiente do que a vida não vivida do pai. Essa frase não vale só para pais, vale para qualquer relacionamento. Quando você sacrifica sua essência para estar com alguém, quando dá pedaços de si para manter um laço, quando fica num lugar onde já não é feliz só por medo de soltar, você está abandonando sua própria vida. E essa é a pior perda de todas. Medo de abandonar não é amor, é dependência. Se só a ideia de deixar alguém já te apavora, se faz essa pergunta: o que realmente te prende? É amor ou é medo de ficar sozinho? Às vezes a gente acredita que não consegue deixar alguém porque ama muito. Mas quando olha fundo para esse sentimento, descobre que o que realmente te segura é o medo. Medo de não encontrar outra conexão, medo de encarar a si mesmo, medo daquele vazio crescer ainda mais sem a distração do relacionamento. Mas a ironia é essa: esse vazio já estava lá antes da pessoa chegar. Só que enquanto tinha alguém, você conseguiu camuflar. Acreditou que o amor preencheu o buraco. Só que a real é que ninguém preenche seu vazio. Só você pode curar isso. Deixar alguém ir não significa que ela não era importante. Não significa esquecer o que viveram. Não significa que o amor não existiu. Significa que você escolheu se colocar em primeiro lugar. Significa que você escolheu sua paz em vez de um relacionamento que te esgota. Significa que você escolheu recuperar sua energia em vez de se desgastar por outra pessoa. Significa que, não importa o que aconteça, você escolheu seguir em frente, caminhar para o futuro em vez de ficar preso no passado. Soltar não é desistir de amar, é desistir de sofrer. Muita gente acha que se desapegar significa esfriar, cortar laços de vez, esquecer o que viveu. Mas a real é que o verdadeiro desapego não é falta de amor. Você pode deixar alguém ir e ainda valorizar o significado que ela teve na sua vida. Pode permitir que ela vá sem rancor. Pode seguir em frente sem apagar o passado, mas também sem ficar preso nele. A diferença entre soltar com amor e soltar com dor está em como você interpreta a despedida. Se você vê o desapego como uma perda, como se estivessem te tirando algo que é seu, você sofre. Mas se você enxerga como um ato de amor próprio, como uma chance de reconquistar seu espaço, sua energia, sua liberdade, então soltar deixa de ser um fim e vira uma porta aberta. Quando você segura forte demais, se acorrenta. E se você foi magoado no passado, se precisou deixar alguém ir, se o amor te causou dor, isso não significa que sempre vai ser assim. Cada pessoa que entra na sua vida é uma experiência diferente. Cada laço tem algo novo para te ensinar. Cada história é única. Se você se fecha por causa do que aconteceu, está recusando a chance de viver algo melhor. Não deixe que uma experiência negativa defina sua capacidade de amar. Não deixe que o medo decida por você. Não deixe que a dor do passado impeça seu coração de se abrir no futuro. Porque se curar não é só deixar a dor para trás. É aprender a confiar de novo. Como você solta sem endurecer? É aqui que muita gente se perde. Acham que se desapegar significa ficar indiferente, desligado, distante. Acreditam que precisam cortar toda a emoção na raiz para não sofrer. Que precisam se convencer de que nunca se importaram. Mas desapego não é fugir de conexão. Não é ficar imune aos sentimentos. É aprender a vivenciá-los sem ficar preso neles. Não é esquecer o que aconteceu. É aprender com isso sem rancor. Não é desistir de amar. É entender que amor não é algo que você precisa possuir. Como dizia Carl Jung, a chave da liberdade emocional é integrar a experiência sem se apegar a ela. Agradecer pelo que aconteceu, aprender com o vivido sem precisar reviver, abrir espaço para o novo sem carregar os fardos antigos, sem medo de repetir padrões. Isso é se curar. Não é fugir do amor, é encontrar uma maneira mais saudável de vivenciá-lo. Não é endurecer, é aprender a sentir sem depender.
Não é esquecer quem você amou, é deixar ir com gratidão, não com dor. O amor não é o problema. O problema é como você tem interpretado ele até agora. Se você viveu o amor a partir da carência, aprende a ver ele como sofrimento. Se experimentou a partir do apego, acredita que sem o outro você é ninguém. Se usou para preencher vazios, sente que tem algo quebrado dentro de você quando não tem ninguém. Mas quando você aprende a amar sem medo, sem dependência, sem possessão, aí você entende que o amor nunca veio de fora. Você descobre que o amor sempre morou dentro de você, e quando você realmente entende isso, nunca mais tem medo de soltar, porque a verdadeira força é seguir em frente. Agora que você sabe que soltar não significa perder, que se curar não significa fechar o coração, resta uma última pergunta. Como você transforma todo esse processo em crescimento real? Porque o fim de uma história não é o fim da sua vida. É o começo de algo muito maior. É transformar dor em evolução, usar a experiência para ficar mais forte. A dor de deixar alguém pode parecer uma ferida aberta. Pode te fazer duvidar de si mesmo, perguntar o que fez de errado, reviver as memórias de novo e again na cabeça. Mas tem uma coisa que você precisa entender. A dor só é destrutiva quando você não usa ela para crescer. Como dizia Jung, sem dor não há consciência. As experiências que mais sofremos não entram na nossa vida para nos quebrar. Elas vêm para mostrar o que a gente não quer ver, para nos tirar da zona de conforto e empurrar para um nível mais alto de consciência, para ensinar o que precisamos aprender sobre nós mesmos. Mas muita gente fica presa na dor, revive ela sem parar, usa para justificar inseguranças, se identifica tanto com o sofrimento que vira parte da identidade. Só que aqui você tem uma escolha. Pode deixar a dor te consumir, ou pode usar ela como combustível para sua transformação. Veja a dor como sua professora. Cada experiência, cada perda, cada decepção deixou algo que você não pode ignorar. Talvez você tenha aprendido que não pode depender de outra pessoa para ser feliz. Talvez tenha percebido que não colocou limites e isso te fez se perder no relacionamento. Talvez tenha visto que aceitou menos do que merecia. A dor tem um propósito. Ela está te mostrando algo sobre você que você não queria enxergar. E se em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo, você começar a perguntar, o que posso aprender com isso? Tudo muda. Porque aí a dor deixa de ser punição e vira ferramenta de crescimento. Se te deixou inseguro, usa isso para construir uma autoconfiança mais sólida. Se te fez se sentir perdido, usa para se reconectar com o que você realmente quer. Se te ensinou que deu demais sem receber, usa para aprender a colocar limites saudáveis. Cada cicatriz lembra que você enfrentou algo difícil e sobreviveu. Mas a diferença entre quem fica preso no passado e quem evolui está em como escolhe usar a experiência. Soltar não te enfraquece, te fortalece. Muita gente acha que quando deixa alguém ir, perdeu um pedaço de si mesma. Mas a real é que quando você solta alguém, você se encontra. Porque soltar não é esquecer o que viveu. É aprender a seguir em frente sem ficar preso na história. E é aqui que acontece a verdadeira transformação. Se depois de uma experiência dolorosa você continua a mesma pessoa, é porque não aprendeu a lição. Mas se você deixar aquela experiência te fazer crescer, então nada do que viveu foi em vão. A chave está aqui. A dor não deve te endurecer. Ela deve te tornar mais sábio. Você não deve se fechar para o amor. Precisa aprender a amar sem medo. Não deve desistir de confiar. Deve aprender a reconhecer em quem vale a pena confiar. Não deve carregar rancor. Precisa aprender a deixar as coisas para trás com gratidão. A vida não é sobre fugir da dor. É sobre aprender com ela. Transformá-la em algo que te fortaleça. Minha história não termina aqui. Se você está passando por um processo de desapego, se sente que deixar alguém ir está doendo mais do que imaginava, quero que lembre. Você não está perdendo, está evoluindo. Não está deixando um pedaço de si para trás. Está descobrindo uma versão mais forte de quem você é. Não está desistindo do amor. Está aprendendo a vivenciá-lo por um caminho mais saudável.
Você não está condenado a repetir a mesma dor. Está ganhando sabedoria para não cair nos mesmos padrões. E agora quero que você se pergunte: como vai usar essa experiência para crescer? Porque o que você já viveu não pode ser mudado. Mas a história que você vai escrever daqui para frente depende totalmente de você. E é aqui que vem o passo mais importante: seguir em frente. De verdade. Sem medo. Sem correntes. Porque se desapegar emocionalmente de alguém não é só um fim. É uma oportunidade de abrir as portas para uma vida completamente nova. Seguir em frente de verdade é construir uma vida onde o apego deixa de ser uma prisão. Se desapegar não é só abandonar um relacionamento. É abandonar a ideia de que você precisa de outra pessoa para se sentir completo. É voltar para si. É recuperar sua energia. É aprender a viver a partir da liberdade. Mas muita gente, mesmo depois de soltar, continua presa no passado. Fica revisitando as memórias. Lá no fundo, espera que a pessoa volte, segura na fantasia do que poderia ter sido, e sem perceber, transforma o desapego numa espera silenciosa. Só que a real é essa: enquanto você continua olhando para trás, não consegue avançar. Enquanto fica preso no que foi, não consegue construir algo novo. Se ainda carrega as correntes do apego, não pode se sentir livre. Esse apego invisível é uma prisão emocional, onde o passado ainda controla seu presente. E o mais perigoso é que muitas vezes nem percebemos que estamos presos. A gente se convence de que está bem, acredita que o tempo resolve tudo, pensa que a dor vai sumir eventualmente. Mas a pergunta que você precisa fazer é: você realmente soltou ou só se acostumou a carregar a lembrança? Aquele vazio não foi criado por aquela pessoa. O vazio sempre foi seu. A diferença é que enquanto ela estava na sua vida, você acreditou que ela preenchia. Mas a verdade é que ninguém pode te completar. Se você sente um vazio, a solução não é encontrar outra pessoa para tapar o buraco. É descobrir qual parte de você ainda está abandonada. Porque se você não fizer isso, vai continuar repetindo o mesmo ciclo. Vai se agarrar na próxima pessoa na esperança de que, dessa vez, vai ser diferente. Vai tentar construir sua felicidade em outro relacionamento, acreditando que dessa vez não vai sofrer, e vai acabar se perdendo em outra pessoa de novo, sem perceber que a única relação que realmente precisa curar é a que você tem consigo mesmo. Construa uma vida onde o apego não te prende mais. Imagine acordar todos os dias sabendo que nenhum fator externo define seu bem-estar. Imagine poder amar sem medo de perder, porque você sabe que ninguém pode tirar de você o que você já encontrou dentro de si. Imagine estar em paz consigo mesmo, se sentindo inteiro e completo. A verdadeira liberdade não é não ter laços. É saber que seus laços vêm da plenitude, não da necessidade. Isso é seguir em frente de verdade. Não é esquecer as pessoas, é aprender com elas sem rancor, é deixar ir com gratidão, não com dor. Amor não se mede por quanto você sofreu, se mede por lembrar que seu valor não muda dependendo de quem está na sua vida. É reconquistar sua força. A vida continua, mesmo sem eles. Mas a pergunta é: você ainda está preso no passado com eles? Tem gente que vive olhando para trás. Ficou presa numa história que já acabou, sentindo nostalgia por algo que nunca foi tão perfeito assim, esperando respostas que nunca vão chegar, ancorada no que já passou. Cada dia que você passa olhando para trás é um dia que você perde do seu presente. Segurar no passado é fechar a porta para o futuro. Quando você se convence de que não pode ser feliz sozinho, rouba de si mesmo a chance de descobrir que pode. Quanto mais energia você vai ainda dar para quem não existe mais, quanto mais vai deixar que o apego te acorrente a uma história que acabou, adiando sua verdadeira liberdade. Porque quando você realmente decide seguir em frente, algo muda dentro de você. Você entende que não precisa voltar ao que foi, porque você está construindo algo melhor. Percebe que o amor não sumiu, ele vive dentro de você. A vida não está tirando nada de você. Está te mostrando que pode ser feliz sem depender de ninguém. Essa é a verdadeira libertação. Quando você entende que ninguém pode te completar, porque você já está completo.
Quando para de esperar que algo de fora preencha o vazio, aí você consegue curar esse espaço interno. Amor não é possessão, é presença. Não é necessidade, é escolha. É nesse dia que o apego deixa de ser uma corrente. Você para de ser prisioneiro de uma história que acabou. É nesse dia que você realmente começa a viver. Então me diz, você está pronto para parar de olhar para trás e seguir em frente sem medo? Porque quando você entende isso, não tem mais volta. Você avança sem correntes. Se essas reflexões fizeram sentido para você, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar suas impressões nos comentários. Se quiser mais conteúdos com essa profundidade, se inscreve no canal. E aí, o que você acha sobre tudo isso? Conta pra gente nos comentários.